Beleza, então hoje a gente vai falar sobre dados, né? E a gente pode encontrar esses dados em todos os lugares. Então é uma área gigante de a gente tem dos dados. Eu vou trocar o microfone, peraí. Se eu falar assim mais perto, funciona? Então vamos lá. Então a gente vive num mundo que a gente tem muitos dados, só que esses dados a gente se refere eles a dados digitais, então dados que vêm, por exemplo, de redes sociais, Facebook, mas esses dados eles podem vir de todos os lugares possíveis. Então a gente tem aqui do físico ao digital. Então hoje a gente está tendo uma área crescente no IoT porque a gente não vai mais pegar apenas dados de redes sociais, Netflix, essas coisas. A gente vai começar a pegar dados de todos os lugares possíveis. Então a gente vai poder pegar dados de temperatura, fazer previsões, modelos estatísticos relacionados ao ambiente, por exemplo. Tá? E aí eu vou perguntar para vocês coisas um pouco mais loucas que vocês acham que a gente pode fazer com os dados em diferentes áreas. Então eu coloquei 4 áreas principais aqui. Se alguém tiver alguma coisa mais louca para falar de outras áreas, pode falar também, né? Eu vou começar aqui falando do agronegócio. A gente tem o GNSS, não é uma coisa, peraí, uma coisa normal, já que a gente tem. E o GNSS é tipo o GPS, só que ele é o GPS, só que o GPS é uma marca, o GNSS é todos os satélites que tem ao redor do mundo, então ele é como se fosse o GPS global. E aí você tem alguns continentes utilizam esse GNSS e aí utilizam com outra marca, fazem outra coisa com ele. Tá? Nós temos o uso de dados no atendimento ao consumidor, então em vez de você fazer um chatbot todo programado com if, else, essas coisas, você vai aprendendo junto com as pessoas que estão conversando com o robô, ele vai aprendendo. Da mesma forma que a gente aprende a conversar com as pessoas, igual o ser humano. A gente também tem o mercado financeiro, onde o robô vai aprendendo como que os investidores agem. Inclusive, uma curiosidade, tem sites de apostas onde ele vai aprendendo como que o apostador está apostando, etc. Tem entretenimento, sistemas de recomendação que já todo mundo já conhece, já foi muito falado. Alguém tem mais alguma área, alguma coisa nova para o uso de dados? Para falar? Alguém Mas mais aí voltando, tem alguma área tá para falando falar? também de coleta de dados, né, nesse caso. Então, por exemplo, na medicina, onde tem coleta de dados, esse tipo de coisa, pelo menos foi o que eu entendi do Alan, que o Alan estava falando, sobre exames, sobre onde você coleta dados na medicina, né, pelo menos assim, não sei, ou dados de epidemiologia, epidemias, essas coisas. Epidemiologia. Deixa eu ajudar, então. É o seguinte, ó, quando ele lista essas áreas aí, a gente vê que existem várias áreas, né? Ele colocou lá, no agronegócio, o pessoal coleta dado de GNSS, né? Não é só isso, tá? No agronegócio, o dado que é mais usado são dois tipos. São dados meteorológicos, dados de clima, porque a planta, ela vive em função do clima, né? Toda a agricultura vive em função do clima. Se você quiser ficar rico, você descobre quando que vai chover e quanto que vai chover. Certo? Flávio sabe muito bem disso. Outra coisa é cotação, certo? Cotação é um negócio que move o agronegócio. E aí, citando essas áreas, né, que ele colocou, a área médica, pessoal, é uma das áreas que mais evolui hoje. O Dudu explicou aí a parte da NK, mas tem virado, por exemplo, existem sistemas para diagnóstico de câncer, que ele faz uma análise, faz um aprendizado de máquina em cima de radiografia ou de mamografia ou de alguma de qualquer tipo de exame, e ele tem um aprendizado para tentar identificar o que acontece, onde que está o tumor.
Posso dar tem um exemplo muito comum, que é para detecção de câncer de pele. Tá? Isso aí dá para vocês mesmo repetir esse projeto, né? Existe um dataset livre que classifica imagens em benignos e malignos, né? A mancha da pele, lá, o melanoma. E aí eles têm uma competição anual. Quem consegue o melhor modelo para diagnosticar aquele dataset, descobrir se aquela mancha ela é um câncer benigno ou maligno, ou se não é um câncer. E hoje eles estão na casa de 99,8% de acurácia. Então, assim, a área médica é a que mais vai desenvolver pela quantidade, pela qualidade dos dados que são coletados na área médica, tá? As outras áreas, o risco é menor, né? Porque você não dá para você falar para o cara, eu acho que você tem câncer com 98% de chance. Pô, peraí. Então, esse tipo de diagnóstico vai ser muito desenvolvido na área médica. Mas todas essas áreas aí que o Hasler falou tá bem coberta, tá? E o agronegócio só está começando, né? Por isso que esse curso aí tem o nome de Big Data no agronegócio. Bom, acho que falei demais já, se vocês continuarem, fica à vontade, pessoal. Pode falar, não tem problema. Inclusive, alguém mais tem algo a falar sobre alguma área nova, algum uso de dados que tipo, não é muito mainstream, por exemplo? Ok, então vamos continuar. Então. Agora a gente vai entrar, antes da gente entrar no ciclo do projeto de Data Science, a gente precisa entender algumas coisas. O que são dados, o que é metadados e o que são informações. Porque tem uma diferença aí. Os dados é uma pilha de valores, seja eles quantitativos ou qualitativos. Ou seja, até aí não tem nada ainda. Os metadados, eles são dados de outros dados. Daí eu já vou mostrar para vocês o que isso significa. Informações é um grupo de dados que possui significado. Eu vou dar um exemplo de um grupo de dados sem significado com significado depois. Então, metadados. Isso aqui é um quadro. O quadro é o dado, the persistence of memory. Então, esse é o dado. O que são os metadados? É as informações embaixo. Quem que é o autor, o ano dele, do dado do... Ah, tá. Sim, estou em metadados. Onde eu parei? Tá, metadados é basicamente dados sobre outros dados. Então, o quadro é um dado. As informações abaixo dele, do lado dele ali, são os metadados, que são dados sobre outros dados. Então, a gente tem um dado X e a gente precisa saber um pouquinho mais sobre esse dado. Então, a gente tem um quadro. Tá, mas quem fez esse quadro? De que ano ele é, por exemplo? Entendeu? Deu aí? Beleza. Agora a gente vai entrar começar a fazer um projeto de Data Science, por exemplo, né? A gente precisa ter um objetivo, fazer um monte de perguntas, etc, que eu esqueci de colocar, eu acho. Que eu esqueci. Então, transformar dados em informação. Então, deixa eu terminar de apresentar aqui que eu vou precisar. Beleza, vocês estão vendo aí? Então, o que esse valor aqui significa para vocês, Pompeia? A string. Alguém mais aí? Eu preciso de mais algumas pessoas. Nome de uma cidade, interessante. O outro falou que é uma string. Alguém falou aí?
Alguém mais aí? Tem alguma outra opinião? Pode falar a primeira coisa que vem na cabeça. Bom, eu vejo isso aí, a partir só desse nome Pompeia, dá para tirar, dá para sair, dependendo, se usar só o Pompeia, fica muito vago. Que, por exemplo, pode ser essa cidade de Pompeia, pode ser, por exemplo, como você está no Paint, pode sair uma imagem daí. Pode também falar sobre Pompeia, cidade bíblica e por aí vai. Beleza, exatamente o que o Luan falou. Quase exatamente. Pompeia, ele por si só ele não vale nada. Por quê? Porque você podia pensar que ele é uma cidade, mas ele é um dado só. Você não pode tirar dele que ele é uma cidade. Porque existem ruas chamadas Pompeias, existe uma Pompeia na Itália e existe um bairro em São Paulo chamado Pompeia. Então, Pompeia ele não significa nada, ele não possui um significado nele. Agora, se eu colocasse a cidade Pompeia, talvez tenha um pouco mais de significado, mas ainda é muito vago, porque ele pode fazer parte do Brasil, ou parte da Itália, ou qualquer outro lugar. Entendeu? Pode ter Pompeia em muitos lugares, cidade. Então a gente precisa de um pouco mais de dados. Então, dados, eles são um grupo de informações, de dados. Informações são um grupo de dados que possuem algum significado, e a gente precisa extrair isso deles. Certo? Então, aqui no quadro rosa aqui, isso aqui são 4 passos, mas isso não quer dizer que a gente vai seguir sempre esses passos, tá? É só uma abstração do que é um projeto de ciência de dados. Beleza, então, quando começa um projeto de ciência de dados? Ele começa depois que a gente já tem os dados coletados. Antes disso, a gente precisa ter algum lugar para guardar e manter esses dados, certo? Onde que são mantidos, onde que são guardados esses dados, quem é que mantém, quem é que faz, quais são os nomes das profissões que faz isso, né? Um dos nomes é engenheiro de dados, administrador de banco de dados, tem vários, tá? Essas tecnologias que eu coloquei aqui são 4 tecnologias diferentes. O MongoDB é uma tecnologia de banco não relacional. Na verdade, eu vou explicar primeiro o que é o MySQL. MySQL é um banco relacional. O que significa? Significa que pode ter produtos que pertencem a uma marca, ou, por exemplo, se você vai fazer um e-commerce... Oi? Desculpe interromper, mas acabou dando uma cortada aqui. Você poderia explicar mais ou menos o que você acabou de falar, só que 1 minuto atrás, mais ou menos. Eu saí, entrei e comecei a ouvir de novo certinho. MySQL é um banco relacional. Então, por exemplo, se você tem um e-commerce, geralmente eles são feitos com bancos relacionais, porque marcas têm relação com produtos, porque produtos pertencem a marcas, ou você tem relação com o cliente, porque o cliente colocou no carrinho, etc, etc. O MongoDB é uma tecnologia de banco não relacional. Então, todos os dados vão estar dentro de documentos, geralmente não. Acho que todos são em documentos JSON, que é um tipo de estrutura de dados. Então, são 2 bancos diferentes, mas ambos possuem dados. O MongoDB geralmente é utilizado quando você vai fazer mineração de dados, porque ele é um pouco mais rápido, um pouco mais performático. E o CSV ali, ele é um tipo de arquivo que a gente utiliza geralmente em planilhas para fazer análise de dados com linguagem de programação, por exemplo. E o Amazon Web Services é apenas uma das marcas mais famosas de infraestrutura para a gente guardar dados. Tem empresas que têm a própria infraestrutura, que guarda os próprios dados lá dentro, outras precisam contratar um serviço para... E aí você vai ter que ver o que vale mais a pena. Tá? Coleta de dados. Se os dados estão em todos os lugares, de onde que a gente pode pegar esses dados? A gente pode fazer mineração de dados. A mineração de dados ela tem um perigo, porque foi criado leis recentemente sobre isso. Não foi muito recente, mas enfim. Mineração de dados é basicamente você criar um robô e esse robô minerar dados. Tá bem certa a palavra, porque ele vai na internet, por exemplo. Não é só no www que ele vai fazer essas coisas, mas ele vai lá e vai pegar dados que você quer. Aí tem todo um algoritmo para você fazer isso. Tá?
tem site que não te permite você pegar os dados dele. Você consegue, mas não te permite usar, por exemplo, para comercialmente falando, ou de empresa, pega dados de outra empresa, de um site, etc. Tem que tomar cuidado, tá? Por exemplo, eu quero minerar, sei lá, minerar aqui o YouTube. Eu vou dar um barra logo, eu acho, não lembro agora. Tá certo. Ele vai falar quais que você pode minerar, quais as barras, né? Então você tem o site principal, barra, e a aba, né, a área, ou a URL que você pode minerar, tá? User agent, o que significa esse user agent? Significa que existem softwares do qual você pode utilizar para minerar, e existem softwares que você não pode utilizar para minerar. Aqui esse asterisco significa que todos são proibidos ou que todos são permitidos, tá? Só uma informação rapidinho. Bancos de dados, então se você trabalha numa empresa, ela já vai ter os bancos de dados. Planilhas geralmente é um histórico de vendas, por exemplo, de uma empresa. Datasets públicos são datasets que estão públicos na internet para pesquisa, aprendizado, ou que, por exemplo, tem datasets públicos relacionados ao Covid. Atualmente você pode fazer machine learning, pesquisa com esses datasets. Datasets privados, eles são geralmente provenientes de pesquisas privadas, né? Inclusive, teve um bootcamp na NASA, onde o cara precisou conversar com um professor da Grécia para pegar fotos e imagens de manchas de óleos no oceano. Tá? Isso não é o tipo de coisa que você encontra em grande quantidade no Google, ele teve que pegar de algum lugar. Tá? E aí ele fez lá uma machine learning que detecta mancha de óleo no oceano. É interessante esse projeto. Aí agora vem a parte legal ou não. Tá? Quando você vai mexer com dados, você precisa... Só uma pergunta, vocês estão entendendo até agora? Acho que eu tô falando rápido demais. Tá tranquilo. Beleza, obrigado. Então agora a gente vai entrar na área de preparação de dados, tá? Beleza. Se eu apertar F1, é só apertar. Então, por quê? Porque às vezes a gente vai pegar do banco de dados alguma coisa, alguns dados, e esses dados eles não vão estar do jeito que a gente quer, tá? Por quê? Pode ter dados inúteis. Os dados inúteis a gente geralmente descobre depois da exploração de dados, porque se a gente já chega com um objetivo, vai ter dado que ele não vai nos ajudar nesse objetivo. Se a gente não tem um objetivo, a gente vai ter que utilizar todos os dados no próximo passo que eu vou mostrar. Dados nulos é tipo assim, eu pego um dataset, por exemplo, de alunos do Enem, tá? E só que nesse dataset está todos os alunos que se registraram, mas isso não significa que todos apareceram para fazer a prova. Então vai aparecer lá nota nula. Será que vale a pena você, por exemplo, você vai fazer um cálculo com essas notas? Será que vale a pena adicionar essas notas nulas no cálculo? Às vezes não, às vezes sim, tá? Às vezes pode causar... O resultado pode ser um resultado que você não queria ter se você deixar ou não. Tipos diferentes. Nem todo dataset com números significa que esses números são do tipo inteiro. Eles podem ser do tipo string, tá? Eles podem ser de tipos diferentes. Nem todo dataset que possui data é do tipo data-time, que seria mais interessante. A anonimização dos dados, ele não é tanto da questão da preparação dos dados, mas basicamente é para você não dizer de onde esses dados vieram, para não causar, por exemplo, um problema de, sei lá, racismo, por exemplo, tá? Ou preconceito. Então você anonimiza esses dados. E também tem questão de privacidade, eu acho que a privacidade é a hora principal. Problemas de idiomas não é um problema tão grande, tá? Mas é só, tipo, eu preciso traduzir para português alguma coisa do gênero. Detecção de outliers é esse gráfico aqui do lado, tá? O que é essa detecção de outliers? É o seguinte, a gente tem um padrão, tá? Esse padrão que está nessa linha linear aqui do gráfico, tá?
Aí você tem um ponto aqui, fora da, da linha. É o seguinte, eu vou explicar aqui rapidinho. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No primeiro dia, ou no primeira semana, no primeiro mês, o bloco de tempo não vai importar aqui. A gente teve 2 infectados, 3 infectados e... Deixa eu ver aqui. 2 infectados. Aqui a gente teve 12 infectados. Aqui a gente teve 2 e 3. Tá, mas vocês entenderam. O que significa isso? Tava seguindo mais ou menos um padrão, só que do nada teve um dia que aconteceu um absurdo. As pessoas no mesmo dia resolveram furar a quarentena, ou no mesmo dia resolveram fazer alguma coisa, ou sei lá, isso daqui podia ser a cotação do dólar, e tipo, num dia o dólar de R$ 5 foi para R$ 12 e depois voltou ao normal. Tá? Isso aí são anomalias, são pontos fora da série que acontece de vez em quando, uns absurdos desse. Às vezes não é interessante você colocar isso para alguma modelagem, porque isso aqui, por exemplo, se eu fosse somar pulando o quarto dia, 2 mais 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, ia dar 12 em 5 dias. Tá? 12 infectados em 5 dias. Só que se eu fosse contar o dia 4, ia ser 24 infectados em 6 dias. Ou seja, teve um pulo enorme. Às vezes isso não é interessante, porque fugiu do padrão. Então, sei lá, vou fazer uma machine learning, a machine learning não vai entender que isso daqui fugiu do padrão. Ou a menos que você faça uma machine learning que detecte coisas fora do padrão. Tá? Depende de como que você vai fazer a modelagem, depende de como que você vai fazer as coisas lá na hora de você fazer o modelo. Tá? Então, depois que você prepara os dados, vem a construção de modelos. Tá? Então, analisando dados. Tá, você preparou os dados lá para o seu cientista de dados, o seu engenheiro de dados, você preparou os dados lá para o cara. Tá? Você tirou os outliers, que ele não quer outliers, você anonimizou os dados, você tirou os dados nulos ou colocou zero no lugar de tipos nulos. Agora vem os analisando os dados. Aí você começa a fazer perguntas, né? E você começa a ver se esses dados respondem às suas perguntas, né? Quais são as possibilidades? Qual é a relação de um tipo com o outro? Qual é a relação de gênero com X produto? Tá? E aqui nós temos as ferramentas utilizadas para análise de dados, preparação de dados também. É o Power BI, que é da Microsoft. O Excel, também é da Microsoft. O Excel, ele é muito utilizado, não para Big Data, claro. A gente tem o WEAL, que foi uma das empresas mais valiosas, alguns anos atrás, vendida. E temos linguagem de programação também, que a gente vai utilizar o Python hoje, tá? Só vou responder uma mensagem. Beleza. Tá? O que é o EDA? O EDA é uma sigla de exploração de análise de dados, tá? Então, imagine que você vai explorar uma floresta, só que você não sabe o que tem nessa floresta, então você só entra lá dentro e vai conhecendo. Às vezes a gente não tem um objetivo com os dados, a gente só vai explorar eles e vamos ver o que vai sair dele. E isso é mais normal do que você pode pensar, porque, por exemplo, eu tenho um monte de dados, mas não sei o que fazer com eles, vamos explorar esses dados. Vamos construir gráficos, vamos fazer correlações, vamos, enfim, fazer um monte de coisa, ver onde esses dados podem nos levar. Em vez de você ter uma pergunta e responder com dados, os dados te fazem perguntas. Tá? E depois que você, com objetivo ou não, você preparou os dados, está tudo bonitinho lá, preparado para você construir um modelo de dados. É agora que você começa a fazer a machine learning. Tá? Você pode fazer predições, por exemplo, tal cliente vai clicar.
a probabilidade dele clicar nesse botão é 93%. Ou o dólar, probabilidade do dólar no dia 12 de agosto é de estar 4,80. Dá para você construir esses modelos, tá? Tomadas de decisão automatizadas, geralmente você utiliza o modelo de árvore de decisão. Ah, você está em X, faz Y. Está em Z, faz U. Coisas assim, tá? Geralmente a gente aprende... É parecido com o fluxograma que você aprendeu no primeiro termo. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão entendendo? Por enquanto, de boa. Acho que esse aqui é o último slide. É. Aqui é só uma imagem, tá? Porque o projeto de Data Science, ele pode ser simples, mas pode ser grande, enorme, demorar semanas, tá? E geralmente é interessante você ter uma equipe, só que isso eu só vi em empresa grande porque, né, é caro, tá? Então você tem um engenheiro de dados, ele vai fazer aqueles primeiros passos. A coleta de dados, ela é, enfim, qualquer pessoa pode fazer a coleta de dados, porque ela pode vir de tantos lugares diferentes e de jeitos diferentes, tá? E aí, essa aqui é a parte que essa parte aqui do meio da pirâmide, que é Learn, Optimize, Aggregate, é a parte que você faz a ciência de dados, tá? O Data Analyst vai fazer mais uma parte visual, por exemplo. Então, limpar os dados, fazer a detecção de anomalias, fazer métricas, treinar os dados, fazer algoritmos de machine learning. E o engenheiro de machine learning, ele também faz esses algoritmos, mas ele foca mais em otimizar eles, fazer um jeito mais rápido, tá? Então, é interessante saber tudo isso, mas cada área aqui, você vai ter especialistas para elas, tá? Eu vou... Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer um projeto simples agora, de um... Só que não tá aqui o negócio. Ah tá, já foi. Perdão. Eu vou... Tá um negócio aqui rapidinho. Cadê? Vou fazer aqui. Vou nem empilhadinho aqui. Beleza. A gente vai fazer um projetinho simples de ciência de dados aqui, tá? Eu não tive muito tempo de preparar ele. E aí já foi, a gente tá 5h38 já. Então, vou fazer um pouco mais rápido aqui, tá? Tá, a intenção aqui não é ensinar ninguém a programar, tá bom? Isso aqui vai ser só pra, pra mostrar uma análise de dados bem simples. Eu tô meio lento porque eu tenho que ficar segurando o fone. Beleza, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando de um site chamado... Depois eu vou passar o link no grupo. É um site que ele te deixa fazer o download do histórico de cotação do dólar. Eu peguei de 2005 a 2020, peguei também de 2009 a 2019, tá? Essa linha aqui está muito pequena para vocês? Acho que está pequeno.
qual é essa ideia? Eu vou passar no grupo todas as informações, tá? O objetivo agora é só ver o projetinho. Tá. O que essas linhas aqui que eu coloquei primeiro, para quem não entende de programação, são algumas ferramentas que eu importo, tá? Para o Python, para esse notebook. Isso aqui é um notebook, é um arquivo que é usado para ciência de dados. Essa linha aqui eu estou criando um data frame, ou como é que é em português? Uma tabela de dados. E eu vou ler esse arquivo aqui, CSV, tá? O que é um arquivo CSV? Ele é um arquivo, porque aqui tá bonitinho, tá? Ele já dá bonitinho aqui, mas ele não é bonitinho assim não, tá? Ele é separado por vírgulas, então tá uma mistura de dados, etc. Tá? E aí eu dou um head aqui, se eu tirar isso daqui, se eu tirar o 7, ele vai mostrar os 5 primeiros. Então a gente tem o fechamento do dólar, tá? O que acontece? O dólar ele começa numa cotação e fecha no outro, tá? O que vocês perceberam aqui pelas datas já? Perceberam alguma... Olhando as datas aqui, qual que é a primeira informação que a gente tem? Ninguém? Que ela está decrescente. Se você deixar na tela lá, é melhor. Beleza. Aí eu pensei que estava precisando sua tela. Olhando as datas aqui, o que vocês percebem? Então, quando você vai fazer uma análise de dados, vocês precisam saber onde vocês estão se metendo. E aí que entra... E é por isso que eu gosto da área de ciência de dados, porque eu nunca vou ficar preso a um assunto. Então, eu posso trabalhar no mercado financeiro, eu posso trabalhar no agronegócio, eu posso trabalhar em qualquer área. Obviamente, eu sempre vou fazer mais ou menos a mesma coisa, mas com assuntos diferentes, né? Então, a cotação de dólar ela só funciona nos dias úteis. Então, vocês podem ver aqui que ele pulou do dia 1 para o dia 4. Isso não é um erro, tá? A cotação de dólar não existe no sábado e domingo, por exemplo. Tá? Tá. Beleza, aparentemente parece que esse dataset ele tá com... Tá tudo perfeito nele, né? Tô pronto para a gente fazer uns gráficos com ele, tá? E infelizmente não tá. Por quê? Porque aqui no Brasil, quando a gente vai fazer número quebrado, a gente faz número quebrado com vírgula, tá? Esse dataset está com vírgula. Então, antes da gente começar a analisar os dados, a gente precisa saber que tipo são esses dados. Então, se a gente digitar aqui, qual que é o nome? df. df.dtype. Já volto aqui, vou acender a luz do quarto. Então, qual que é o tipo da data, qual que é o tipo do fechamento, qual que é o tipo da abertura, qual que é o tipo da máxima, do mínimo, da porcentagem de variação, né, que teve no dia da cotação. Todos são objetos, tá? Ou eu posso chamar todos de string também. Não dá pra gente fazer nada com esse tipo, tá? Você não consegue calcular letras, tá? Esses números aqui, a gente vê números, o nosso cérebro consegue calcular, mas o computador ele não entende isso aqui como números, tá? Ele entende isso aqui como um string, como objeto, como qualquer coisa, menos float, menos int, que deveria ser, né? Int não, porque o objetivo aqui era ter um ponto. Tá? Então a gente precisa transformar esses dados. Então, isso aqui volta à questão aqui de preparando os dados, tá? A gente não tem os tipos ideais de dados. Se a gente modificar o tipo, a gente não vai modificar o valor dele. Ele vai continuar sendo... O objetivo dele aqui era ser um número, né? Então, eu vou só copiar aqui, porque eu não vou ficar digitando isso aqui tudo não.
O que eu fiz aqui? Eu estou criando um novo data frame. Então esquece esse CDF aqui, tá? Vou colocar ele dentro de CDF. Tá? Stack significa pilha. Então eu vou empilhar esses dados primeiro. Str string. Então string significa que eu vou né, tem um replace aqui, eu vou modificar alguma coisa nesses dados. Porque dá para transformar esses dados em int ou float? Dá, com uma linha de comando apenas. Mas, como está em vírgula aqui, ele não vai fazer isso, ele não vai entender. Então a gente vai trocar todas as vírgulas por pontos. Tá? E todas as porcentagens por nada. Por quê? Porque porcentagem, o computador não entende porcentagem pelo símbolo de porcentagem igual ao ser humano. Tá? O computador entende porcentagem do 0 a 1. Heisler, Pode falar. qual que seria o intuito no final de tudo? Você quer extrair alguma informação que pode ser útil para você, no caso? Exatamente. Qual que é o intuito aqui? Eu não tenho intuito, então isso aqui seria uma exploração de dados. Eu não tenho intuito nenhum. Quer dizer, no exemplo aqui eu não tenho intuito nenhum. O meu intuito seria só mostrar para vocês. Então, só que tipo assim, eu tenho um objetivo. Por exemplo, fazer um gráfico mostrando a linha temporal da cotação de dólar, mostrando como que ele subiu, como que ele desceu. Eu não consigo fazer isso com fechamento não sendo um número, por exemplo, e a data não sendo uma data. A data ela está como um tipo do objeto. Entendeu? Entendi, Heisler. Obrigado, Mar. Um stack aí eu finalizo. Tipo, stack eu começo a caixinha de. Começa a pilha, né? E um stack eu fecho. Tá, isso aqui, ó. Aqui eu já fiz, tá? Eu vou, por exemplo, fechamento eu quero transformar para numérico. Numérico, ele é um objeto. Então, eu escolho aqui CDF, não é mais DF, que agora eu estou com o novo. E todas essas linhas de comando aqui, eles vão transformar o tipo dos dados. Existem vários tipos de data, tá? Eu escolhi o DataTime 64 e o fechamento aqui é float 64, tá? 64 bits, tá? E float é porque é um número quebrado, tá? Máximo e mínimo continua como objeto porque eu não fiz máximo e mínimo, mas eu não tô afim de mexer neles. Mas assim, seria mais prático mudar, né? E aí eu dou mais um CDF de types para mim saber todos os tipos dos dados. Agora eu consigo trabalhar melhor com eles, tá? No Python a gente tem um comando chamado CDF describe. E ele já descreve para mim tudo que eu preciso saber sobre os dados, né? No caso aqui ele está fazendo... Vou tentar aqui. Beleza, então aqui a gente vai saber como está o nosso dataset. Tá? O count, ele contou para mim que tem 4.002 fechamentos e 4.002 aberturas. Seria estranho se não tivesse 4.002 e 4.002, tá? Porque se tem abertura, tem o fechamento e vice-versa. Isso aqui eu coloquei, não sei porquê, eu fiz outra gambiarra. Min é média, em inglês. Então, qual que é a média de todos? Isso aqui não é uma informação útil, mas assim, com uma linha de comando a gente já tira tudo isso daqui. Ou pode ser útil, né? Eu que não sei. Então, quando você vai fazer uma análise de dados, algumas informações podem parecer inúteis, mas podem ser úteis. STD eu acho que é desvio padrão. Mínimo, valor mínimo, começou com $1,5, $1,5 real, né?
25, 50, 75% são quartis. Então, não vou entrar nesse detalhe, mas pega os dados para baixo de 25%, os dados para cima, de baixo para 50%, de cima para 75% para cima, etc. E aí a gente tem o mínimo aqui e a gente o máximo aqui. Beleza, e a gente já está começando, e aí a gente vai fazer a exploração de dados. Eu estou mostrando isso daqui muito rapidinho, porque exploração de dados tem gente que demora 4, 3 dias para fazer, tá? Então, eu só estou fazendo um projeto simples aqui. Então, aqui eu selecionei os valores que eu queria selecionar. Esse reshape aqui, eu vou explicar para quem já programa que eu estou fazendo um square bracket, então é como se tivesse dois colchetes assim, ao quadrado. Eu estou fazendo o gráfico. Então, qual tipo de gráfico eu escolhi para fazer análise de dados? Eu escolhi a dispersão. Então, cada pontinho desse é um dia. Então, esse dia aqui deve ser 5 de não sei o que, de junho, e o dólar está 5,50. Então, tá bem caro. Tá bem alto o dólar. Tá? E aí eu fui testando outros gráficos que não fazem o menor sentido. E fui fazendo. Aqui eu tentei fazer uma regressão linear. E é isso. Eu vou agora apresentar outra plataforma para vocês, tá? Uma plataforma que é bem mais fácil. Vocês estão vendo? Ah, peraí, esqueci um negócio. Aí vocês estão vendo? Sim? Beleza, alguma dúvida? Eu acho que eu não expliquei muito bem. Então, alguém entendeu o objetivo ali? Do que eu fiz? Heisler, então o intuito ali, tipo, não era necessariamente ter um sentido, você só tá expondo a informação Exatamente. e analisando, no caso, tipo, não necessariamente tem a obrigatoriedade de ter um sentido. Ainda não porque- chegou nessa etapa. Porque eu não fiz nenhuma pergunta, né? Não vem um chefe e falou para mim, Heisler, eu preciso saber quantos clientes fazem X coisa no site, qual é o clique, qual é a previsão, etc, entendeu? Eu não tinha um objetivo ali. Eu só fui explorando os dados, tá? E eu só queria mostrar também, na prática, por exemplo, eu fui explicando aqui, né? Que a gente tinha que preparar os dados, mas, pô, o que é isso na prática? Né? Então a gente viu ali que, pô, às vezes o dataset ele vai estar num tipo e vai estar com dados inúteis, vai estar com dados nulos, vai ter com tipos diferentes. A gente não sabe o que vai ter nesse dataset, tá? Então a gente não pode pular etapas, tá bom? Tá? Que bom que eu voltei aqui. Detecção de outlier, por exemplo. Assim, o dólar tá seguindo isso aqui, tá subindo, mas do nada tem um dólar aqui que foi para R$12, tá? Tem um carinha ali que ele foi absurdamente fora do que estava se seguindo, né? E depois voltou, tá? Porque é um diferentão aqui que tem. Mas geralmente ele segue assim uma linearidade. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com Python, só que agora a gente vai utilizar esse software aqui. A gente vai importar example, que eu já fiz o tratamento dos dados. E aí? Pronto. Então ele está aqui já. Tá? E a gente vai fazer um scatter plot, que eu acho que é o melhor gráfico que a gente pode utilizar, tá? A gente vai primeiro visualizar o coisa. Esse software aqui, o Python, a gente vai escrevendo linhas de comando e ele vai nos mostrando, tá? Aqui a gente vai puxando... eu vou chamar essas caixinhas de função, tá? A gente vai chamando essas bolinhas aqui e elas fazem, cada uma faz alguma coisa. É muito interessante para, por exemplo, a estatístico e os caras das empresas que eles não manjam de programação, eles já vêm aqui e já fazem tudo, vai empurrando. Roger, rapidão, é só uma dúvida rápida. Quando tu fala de tratamento de dados, tu só tá se referindo ao fato de, tipo, tu já recolheu os dados, já organizou tudo e, tipo, só tá jogando no programa para trabalhar com ele, né?
Só para mim ficar claro isso. Sim, é complicado você trabalhar com dados que eles não estão bons para ser trabalhado, entendeu? Ah, sim. Tá, Então- mas... Então, Não, continua falando. mas sim, entendeu? Não, entendi. A gente entendeu. Era só pra deixar meio claro mesmo. Valeu. Só para confirmar. Qual que é o nome desse software? Orange, eu vou passar várias coisas lá no final do grupo, tá? E eu vou passar para vocês os softwares que eu estou utilizando. Valeu. Beleza. E aí eu vou ligando nas bolinhas. Então, eu tenho aqui o arquivo que eu importei. E agora eu tenho aqui a mesma coisa que eu tinha antes, tá? Pequeno, eu sei, mas aqui é temperatura, máximo, mínimo, blá blá blá. Aqui ele já do que eu tinha feito no Python. E aqui tem o scatter plot, muito melhor, né? Esse aqui ele é bom porque eu posso dar zoom, ó. Eu posso ver o dia exato aqui. É bem mais legal de trabalhar, tá? Por exemplo, a visualização, isso aqui até traz mais significado, né? Traz mais detalhes. E deixa eu colocar o mãozinho aqui. Deixa eu colocar de volta. Então, a gente consegue ver os dias que são aqui, a gente vai dar um zoom. Então, ele está mostrando os anos aqui embaixo, vai dar um zoom. Pronto, a gente consegue ver exatamente a cotação que ele estava, 5,37 mais ou menos, em 2019. Essa bolinha aqui, etc, etc. Então, a gente faz essas... Ih, deu erro aqui, peraí. Pronto, melhorei aqui. Vou fazer de novo. Eu vou fazer. Ah, esse exemplo aqui eu já fiz. Eu vou dar outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui, deixa eu ver qual que é. É do Titanic, tá certo. Tá, eu peguei um dataset do Titanic. O que ele tem? Ele tem pessoas que sobreviveram ou não. Então, ele é um dataset original de todas as pessoas que morreram no Titanic. E a gente vai ver o que a gente tira de informações dele, tá? Só que não vai ser o que eu vou falar, tá? Eu só vou colocar as coisas aqui e eu vou pedir para vocês falarem. Tá? Só vou explicar aqui rapidinho o que é esse status aqui. O status, ele... tipo assim, você compra passagem de avião, você pode viajar na primeira, na segunda classe, no navio é a mesma coisa, tá? Então, first, second e crew, acho que é o cara mais pobre lá, que viaja no esporte meio ruim. Age, ele não coloca a idade, certo? Eu acho que era mais difícil você obter essa informação, mas ele coloca adult ou kid. Eu não sei se tem outro tipo. Dava para descobrir, eu esqueci qual que é o comando que faz. E o sexo, se ele é masculino ou se ele é feminino. Tá? Eu vou fazer pessoas que sobreviveram e o status dela. E aí, o que vocês interpretam? Aqui é o número de pessoas, tá? Na vertical. E embaixo é no ou yes. E aqui essas bolas e as cores o azul é crew, first, second e third. Então, crew, acho que é os mais pobres. Ou é a primeira classe, não sei. Eu acho que a primeira classe é first. Acho que crew é os caras que no fundo do navio era empregado. Não sei, eu vou pesquisar aqui. Acho que eram os empregados. Cozinheiros, essas coisas. Equipe técnica. Oi? Equipe técnica. Ah, tá, obrigado. O que vocês interpretam aí? Advisor.
Eisner, sobreviveu é yes. Você tinha falado? O yes, Tem o yes no... yes é se morreu, o no é... O no é não sobreviveu e o yes é sobreviveu. Sobreviveu. Só deixa eu confirmar aqui. Uhum. Tá escrito, eu acho que uma coisa aqui. Survived. Sobreviveu sim, sobreviveu não. Tá. Pelo que dá para interpretar, o Survived e o Third, que são os que menos têm dinheiro, entre aspas, eles morrem mais. Faz sentido, né? Aí, as pessoas de classe social maior, elas tiveram mais oportunidade de viver do que as de classe menor. Então, vamos ver se isso também tem relação com o sexo da pessoa, ou não. Às vezes a gente tem que tomar cuidado nas correlações, porque a correlação pode ser verdadeira, mas a opinião que a gente tira dela, não. Por exemplo, se eu mostrasse para vocês um gráfico aqui, para vocês que falasse que países que não fizeram quarentena morreram menos pessoas, e países que fizeram mais quarentena morreram mais. A correlação é verdadeira. Mas se eu falasse que quarentena não funciona, seria verdadeiro? Desculpa, não entendi. Tem como repetir? Com base no que você acabou de falar? Se for com base no que você acabou de falar, sim. Então, falei que países que não fizeram quarentena têm menos mortos, países que fizeram mais quarentena têm mais mortos. A correlação é verdadeira, de fato, os países que não fizeram quarentena morreram menos pessoas, mas a gente tem que fazer uma exploração melhor desses dados, a gente tem que entender mais coisas, entendeu? Então, os dados, quanto mais dados a gente tiver, melhor. Tá? Até porque os países que não fizeram quarentena são menores, já têm uma cultura, são mais ricos, etc. Mais rico não, mais desenvolvido socialmente, né? Porque os Estados Unidos é rico e morreu muita pessoa. Então vou pegar aqui sexo. Nossa, já é 6 horas. Alguém aí quer complementar alguma coisa? Acho que eu vou terminar aqui. Raja. Só um complemento é que, tipo, na faculdade eu tive um trabalho que eu fiz. Na verdade, participei com uma doutoranda que ela estava fazendo. Não era ao certo de data science, na verdade era de autômatos celulares. Só que, pelo que eu percebi, né, é claro, ela trabalhava, boa parte do projeto dela, ela tinha realmente essa parte do tratamento de dados. Só que agora eu não me lembro ao certo se no sistema, como era, digamos, era sistemas celulares que ela queria trabalhar com drones e que eles trabalhavam de forma independente para ir coletando dados. A minha dúvida era se, em casos singulares, como até mesmo quando tu comentou, mesmo que na hora de tu fazer no sistema, fazer no programa, mesmo que coloque mais, digamos, em casos realmente singulares e na hora da absorção dos dados do tratamento, digamos, teria como, tipo, só absorver, ó, aconteceu esse evento singular aqui. Não sei o que eu faço com esse dado, mas, digamos, se eu estou absorvendo, teria... Não sei se tu me entendeu. Não entendi muito bem. Você está falando que eu não entendo o que o dado quer dizer? Eu acho que eu entendi. Ele quis dizer quando surgiu um dado, sabe aquele ponto vermelho no gráfico, que era desigual dos outros, que saía fora do padrão? Eu acho que ele era tipo, muito absurdo, né? Uhum. Sabe Sim. Quem? Sim, então, eu vou pensar, mesmo que esteja no sistema, a questão de eu trabalhar e tratar esse dado, mas, digamos,
acredito que tem a eventualidade de, mesmo eu botando no sistema de trabalhar e tratar esse dado, tem a possibilidade de, tipo, o sistema não saber tratar o dado. Aí eu fico pensando o quanto isso iria implicar, sabe, no meu resultado final. Por isso que tem o cientista de dados, né? E sobre os pontos fora da curva, tipo assim, eles podem ser ruins, eles podem ser bons, tá? Então, eles podem, por exemplo, como eu falei, não faz muito, foge um pouco fora do padrão você ter 24 infectados em 6 dias e ter apenas 12 em 5 dias. Então, qual que seria a melhor forma de você trabalhar com ele nesse caso? E geralmente os sistemas mais novos, eles detectam outliers, tá? Então, se você vai fazer tratamento de dados, eles detectam. Agora, se você vai fazer a sua própria machine learning, alguma coisa do gênero, você tem que ver certinho. Porque, por exemplo, o que faz uma machine learning ser melhor que a outra? É o cara que fez ela. O cara que fez ela, ele fez de um jeito que essa machine learning tivesse 90% de acerto. E o outro, ele fez um pouquinho melhor, ele fez com que tivesse 95% de acerto. Qual que é a diferença? Um usou dados melhores, o outro não fez muito bem, o outro fez errado. O cara que ele, a machine learning nem funcionou, ele fez tudo errado, etc, etc. Então, tudo depende. Tudo depende. Por isso que existe a coleta de dados, por isso que existem esses passos, né? A coleta, o tratamento de dados, a preparação deles, para chegar no final. Você não pode pular as etapas, etc. Entendeu? Sim, entendi. Eu acho que entra até num ponto que recentemente eu estava ouvindo um podcast do Primo Rico em relação a mercado, essas questões e situações futuras agora depois da pandemia, do que vai acontecer. E um ponto muito que eles estavam falando é essa questão de trabalhar, digamos, com cada pessoa, sabe? Aí, tipo, logo linkei, pessoas, tipo, dados. Eu vou trabalhando e, digamos, dependendo do meu ramo, saber, digamos, por exemplo, uma pizzaria, que foi o exemplo. Aí, eu ali, no caso, eu ali tá absorvendo, digamos, tal pessoa toda sexta-feira tá comprando, ela compra uma pizza, mas do nada, digamos, numa semana, uma sexta, ocorreu esse evento, no caso, ela não comprar. Um ponto que eles estavam muito colocando era, tipo, essa terceirização de que muitos aplicativos, tipo, não chega, o cara lá do restaurante de pizzaria não chega, não sabe, digamos, quem é a pessoa que está fazendo os pedidos, tudo. Tava muito botando esse ponto dessa terceirização, tipo, quem faz o iFood, o Uber Eats, tal. Eu acho que estava até sendo comentado que se empresas assim, mais locais, mesmo que é difícil porque é um conhecimento que não chega a todo mundo, de saber trabalhar com dados, eu acho que teria um melhor resultado, digamos, para um empreendedorismo, sabe, de tu trabalhar realmente com os dados dos teus clientes, do que tu está fazendo, sabe? Você está me entendendo? Entendi. É uma boa discussão, inclusive.